Jéssica estava criando 2 filhos. Ela tinha uma filha chamada Amber e um filho chamado Daniel. Ela parecia ser uma mulher intransigente, mas tinha um raio de bondade em seus olhos. Era muito jovem quando seu pai deixou a família. Eles viviam na grande cidade em um apartamento alugado. Estavam muito cansados de se mudar com tanta frequência, mas tiveram que suportar porque precisavam economizar dinheiro para comprar seu próprio apartamento. O pai de Jéssica não via isso como um problema. Dizia: quando economizarmos muito dinheiro, teremos nosso próprio apartamento de 3 quartos. No entanto, isso não estava destinado a acontecer. Seu pai estava sempre em viagens de negócios por longos períodos, mas quando retornava, trazia muitos presentes para sua esposa e filha. Uma vez, ele partiu e nunca mais voltou. A mãe de Jéssica amava muito seu pai e sofreu com sua partida. 6 meses depois, ela ficou muito doente e 3 meses depois faleceu, e Vicky assumiu os deveres da maternidade. Ela foi como um pai e uma mãe para Jéssica, mas mesmo assim, Jéssica sentia falta do amor de uma mãe. Assim, Jéssica cresceu sabendo em primeira mão sobre a falta de amor e carinho parental. Jéssica foi apresentada a Julian por sua amiga Elizabeth. Ele acabará de retornar do serviço militar e era um jovem bonito, esbelto e agradável. Ele conseguiu um emprego aqui, disse Elizabeth. Não tire conclusões precipitadas, mas dê uma boa olhada nele. E se isso for o seu destino, disse sua tia Vicky, que se tornará uma verdadeira mãe para ela ao longo dos anos. E assim aconteceu. Julia acabou sendo um homem bem educado e inteligente, capaz de pensar no futuro de maneira sensata. Depois de um tempo, eles se uniram e passaram a morar juntos no apartamento de Julia. Então, tiveram seu primeiro filho e um pouco depois nasceu uma menina chamada Amber. Jéssica sempre esperou que Julia a pedisse em casamento, mas isso nunca aconteceu. Ele dizia: não se preocupe, meu amor, eu te amo e amo nossos filhos, mas ainda não posso me casar com você. Afinal, somos pessoas modernas e um carimbo no passaporte não significa nada, não é um indicador da felicidade conjugal. Mas ainda assim, eu gostaria de legalizar nosso relacionamento. Tenha paciência, em breve resolverei algumas coisas e prometo que seremos uma verdadeira família. Ele costumava viajar frequentemente a negócios, deixando a família em suas viagens de trabalho. Jéssica tentou falar sobre o casamento com ele, mas ele brincava ou dizia que era preciso esperar. Ela estava envergonhada diante das pessoas, sem entender o que ele estava esperando, pois já tinham 2 filhos juntos. Ela também mencionou que conheceu os pais de Julian apenas uma vez e pareciam não se interessar por como seus netos estavam. Eles raramente os visitavam ou ligavam, e pareciam ser contra ela como nora, não gostavam do fato de ela ser órfã e não ter nada. Eles queriam uma nora rica que tivesse um apartamento, achando que ela tiraria o apartamento do filho deles. Apesar de todas essas questões, Jéssica não perdeu a esperança, pois sabia o quanto Julian a amava. Ela acreditava em um futuro melhor e tentava pensar apenas coisas boas. Recentemente, Jéssica abriu uma oficina de costura em sua casa. Seu hobby de costurar surgiu quando era criança e precisava fazer roupas para suas bonecas. Com o tempo, o hobby se tornou uma maneira de ganhar uma pequena, mas regular, renda. Todos ao seu redor sabiam que as mãos de ouro de Jéssica poderiam facilmente consertar uma camisa rasgada ou uma calça. Julian brincava dizendo que talvez em breve ela ganharia mais do que ele, e ela poderia demiti-lo de seu emprego. Jéssica sorria com isso. No entanto, um dia, Julian saiu para mais uma viagem de trabalho e nunca mais voltou. Naquela manhã, ela não queria deixá-lo ir, sentindo um aperto no peito, um pressentimento ruim. Ela tentou ligar para ele, mas o telefone permaneceu silencioso. À noite, exausta de esperar, Jéssica adormeceu sentada em sua máquina de costura. Ela foi acordada por uma ligação telefônica. Alô, Jéssica? Era a voz familiar do Sr. Jason. Pai do Julian. Sim, Sr. Jason. Estou ouvindo o senhor. Nem sei por onde começar. Jéssica, aconteceu uma emergência. Houve um acidente. Resumindo, ele não resistiu. Jéssica, como assim?
Jéssica ficou pálida como uma parede, suas pernas ficaram fracas e ela se agachou no puff macio perto da porta. É uma grande tristeza. Você precisa vir. Ele teria querido muito que você viesse. Pai do Julian, com certeza vou comparecer. Jéssica desligou o telefone e cobriu o rosto com as mãos. Lágrimas escorriam pelas suas bochechas. Isso não pode ser verdade. Deve ser algum engano. Eu não entendo nada. Meia hora depois, quando Jéssica se acalmou um pouco, ela ligou para sua amiga Elizabeth e contou tudo para ela. Elizabeth prometeu levá-la em seu carro. As crianças ficaram com a tia delas, que abraçou Jéssica com força. Aceite minhas condolências. Não se preocupe com as crianças. Eu cuido delas. Quando Jéssica e Elizabeth chegaram, foram recebidas pelo Sr. Jason. Sinto muito, disse ele, abraçando Jéssica. Vocês vão ficar no quintal? Venham para dentro. A mãe do Julian, a senhora Angela, estava lá dentro. Havia muitas pessoas na casa, vizinhos e parentes que vieram apoiar os pais do Julian após ouvirem sobre a tragédia da família. Jéssica não conhecia muitos deles, provavelmente eles nem sabiam que ela existia, mas uma pessoa chamou sua atenção. Era uma morena bonita, com cabelos lindamente penteados na cabeça, que se destacava. Quem é aquela? Ela parece tão à vontade, como se fosse a dona da casa, sussurrou Elizabeth. Jéssica não tinha ideia de quem era, mas também notou isso. Tudo começou a se encaixar quando a senhora Angela se aproximou da jovem dama. Ela disse algo para ela, segurou sua mão e a conduziu até Jéssica. Meu nome é Tracy, a esposa do nosso filho Julian, disse ela. O que você quer dizer? Como assim? Perguntou Jéssica, confusa. Então, quem sou eu? Eu não entendo nada. Eu sou a esposa oficial dele, corrigiu Tracy, sua sogra. E você, quem é em relação ao meu marido? Desculpe, mas agora nem eu sei. Até hoje eu achava que era a esposa dele, respondeu Jéssica, sentindo um peso no coração. Que prazer conhecê-la, mas não nos conhecíamos. Elizabeth, vamos embora, disse Jéssica, enquanto Elizabeth a conduzia para fora. Por quê? Eu não entendo nada disso. Jéssica não conseguia acreditar que Julian era casado e escondeu isso dela. Eles se casaram antes de ele entrar no exército, interveio o Sr. Jason. Julian e Tracy mantiveram contato próximo por um tempo, mas quando ele entrou para o exército, ela prometeu esperar por ele. Logo minha esposa e eu descobrimos que ela estava esperando um bebê dele. Quando ele voltou, nós o forçamos a se casar com ela. Todos têm que assumir a responsabilidade por seus atos. Não é certo deixar uma criança sem pai. Bem, e eu? Afinal, ele me conheceu, disse Jéssica. Nós sabíamos que ele não tinha um relacionamento sério com a Tracy, mas uma criança é outra história. Julian teve que se casar com ela, mas ele não queria viver com ela de jeito nenhum. Ele planejava pedir o divórcio e se casar com você, mas não o apoiamos, achávamos que estava errado de alguma forma. É certo conceber mais 2 crianças em outra cidade com outra mulher, disse Elizabeth, tentando consolar Jéssica. Está tudo errado. Eu nem sei por que ele fez isso. Agora entendo por que meu pai demorou tanto para casar, disse Jéssica, finalmente chateada. O pai de Tracy é o prefeito de nossa cidade, disse a senhora Angela, que saiu para fora. Tracy vai me ajudar com tudo aqui, então vocês podem ir embora. Faremos tudo sem vocês. Obrigada por terem vindo. Jéssica não disse mais nada, entrou no carro e não pronunciou uma palavra durante todo o trajeto. Não é certo falar mal dos mortos, mas o seu Julian foi um tolo. Jéssica rompeu em lágrimas novamente. Espere um minuto, amiga. Acho que é mais complicado do que pensamos. É óbvio que ele não queria se casar com ela. Nem é sobre o bebê. É sobre o pai poderoso dela. Não quero ouvir mais nada disso, disse Elizabeth, enquanto tranquilizava Jéssica. O homem ficou nervoso, dizendo, está tudo errado. Eu nem sei por que ele fez isso. Agora eu entendo por que meu pai demorou tanto para casar, disse Jéssica, finalmente chateada.
O pai de Tracy é o prefeito de nossa cidade, disse a senhora Angela, que saiu para fora. Tracy vai me ajudar com tudo aqui, então vocês podem ir embora. Faremos tudo sem vocês. Obrigada por terem vindo. Jéssica não disse mais nada, entrou no carro e não pronunciou uma palavra durante todo o trajeto. Não é certo falar mal dos mortos, mas o seu Julian foi um tolo. Jéssica rompeu em lágrimas novamente. Espere um minuto, amiga. Acho que é mais complicado do que pensamos. É óbvio que ele não queria se casar com ela. Nem é sobre o bebê. É sobre o pai poderoso dela. Não quero ouvir mais nada disso, disse Elizabeth, enquanto tranquilizava Jéssica. Quando chegou em casa, Jéssica pegou as crianças dos braços de sua tia, abraçou-as com força e foi dormir com elas no quarto delas. Uma semana depois, como prometido, o pai do Julian veio visitá-la. Olá, Jéssica. Por que você veio? Eu queria ver meus netos. Trouxe presentes para eles. O Sr. Jason mexia com as luvas nas mãos, parando embaraçado no lugar. Bem, entre agora que você está aqui. Como eles cresceram! Os meninos são verdadeiros campeões e a menina parece uma princesa, disse a senhora Angela. Não veio com você? Não, ela está ocupada com os afazeres domésticos, e além disso, não suporta a viagem. Acho que ela simplesmente não quer me aceitar a mim e aos meus filhos, mesmo que sejam seus netos. Não diga isso! O Sr. Jason levantou-se da cadeira. Se precisar de dinheiro ou qualquer ajuda, me chame. Vamos ajudar da maneira que pudermos. Claro, obrigada, mas consigo me virar sozinha. Quando o Sr. Jason saiu, Jéssica observou por um longo tempo. Uma semana se passou e a mãe de Julian apareceu na porta com Tracy. O que vocês querem? Não esperava vê-las aqui. Olá, por que vocês não nos deixam entrar? Disse a senhora Angela. Entrem. Vocês estão aqui para ver seus netos? Por que você não veio com seu marido? Ele disse que você fica enjoada na estrada, mas vejo que está bem. Jason veio aqui? Isso é estranho. Não sei de nada disso. De qualquer forma, falarei com ele depois. Não quero seus filhos, querida. Trouxe Tracy aqui para mostrar o apartamento. O que quer dizer? Este é o apartamento do Julian. Sim, mas ele foi comprado com o dinheiro do Sr. Connor. Ele deu um generoso presente em dinheiro para o jovem casal logo após o casamento, mas acontece que Julian comprou este apartamento com aquele dinheiro. Tracy interveio na conversa. O que está acontecendo aqui? E você ainda não entendeu? Eu sou a esposa legítima de Julian. O apartamento após a morte dele pertence a mim e ao nosso filho. Explicou Tracy. Recomendo que você saia rapidamente deste apartamento ocupado ilegalmente. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Julian também é meu marido, mesmo que não tenhamos um carimbo em nossos passaportes. Também temos filhos, 2 deles. Vocês não vão expulsá-los para a rua, vão? Para onde vamos? Eu não me importo, mas não quero ver vocês aqui em 7 dias. Disse Tracy, saindo do apartamento. Vocês entendem? Saiam daqui com suas crianças. Repetiu a senhora Angela, desafiante. Não tem vergonha? Eles também são seus netos. Disse Jéssica. Não sei de quem são esses netos. Não está claro para quem você deu à luz. Eu só tenho um neto, e não é seu filho. Afirmou a senhora Angela. Que pesadelo! Jéssica não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela suspeitava, é claro, que a mãe de Julia não gostava dela, mas não podia imaginar que ela recusaria os próprios netos. Isso não fazia sentido. Jéssica, perturbada, ligou para o número do Sr. Jason e contou-lhe tudo. Sinceramente, pensei que não chegaria a esse ponto. Não fique chateada. Deixe comigo. Vou cuidar disso. 7 dias depois, houve outra batida na porta do apartamento de Jéssica. Era sua ex-sogra com Tracy. Está pronta para sair do apartamento?
Trouxe os carregadores para ajudar você a sair mais rápido. Disse Tracy através da porta. Sim, apresse-se e saia do apartamento. Tracy e meu neto estão prontos para se mudar. E, aliás, agradeça por não termos cobrado por todos esses anos de ocupação ilegal do apartamento. Acrescentou a senhora Angela. Jéssica abriu a porta. Entrem. A senhora Angela e Tracy foram para o quarto. Sentado no sofá estava o Sr. Jason. Ao vê-lo, a expressão da sua ex-sogra mudou. O que você está fazendo aqui? Perguntou a senhora Angela ao seu marido. Você não esperava me ver aqui? Não achei que você se rebaixaria a tamanha mesquinhez. Nosso filho amava Jéssica e as crianças. Eles são nossos netos, não podemos expulsá-los para a rua. De que você está falando? Nosso neto e nossa nora não vão morar na rua. Este apartamento pertence a eles, e esses canalhas devem ir para o inferno. Que alma negra você tem? Nunca notei isso antes. Tenho vergonha de você! Exclamou a senhora Angela, indignada. Mas você ainda tem 2 outros netos, e planeja jogá-los na rua. Em seguida, o Sr. Jason apontou para os papéis da sua esposa. O que é isso? É um teste de DNA que prova que o bebê que você forçou nosso filho a casar com a jovem que ele não amava não é nosso neto de verdade. Não acredito nisso. É uma farsa. Disse a senhora Angela. Não, é o original. Além disso, Tracy pode confirmar. Não importa. Gary pode não ser nosso neto, mas eu sou a esposa legal e posso reivindicar legalmente este apartamento. Retrucou Tracy. Não pode. Sr. Jason entregou outro documento a Tracy. Este é o testamento que Julian escreveu e preparou pouco antes de falecer. Ele amava Jéssica e as crianças, então tinha medo de que eles não ficassem sem nada. Pegue. Tracy olhou o testamento com curiosidade. Você nunca vai conseguir este apartamento. E com essas palavras, ela rasgou o papel que lhe fora entregue. Mas o Sr. Jason apenas sorriu. Meus amigos, essas são apenas cópias dos documentos. Os originais estão no meu cofre. Se vocês planejam entrar com um processo, teremos prazer em fornecer todos os originais a um advogado após uma solicitação formal. Que absurdo! Isso é vergonhoso! Vamos embora, senhora Angela. Não vou deixar assim. Disse Tracy, tentando pegar na mão de sua sogra. Não, acho que vou ficar. Ainda não vi meus netos queridos. Jéssica olhou para o Sr. Jason e ambos sorriram. Finalmente, Jéssica se sentiu melhor. Aqui chegamos ao fim da história em áudio de hoje. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva e até o sininho e não perca a nossa próxima história em áudio.